tela. Isso. Aristóteles, a filosofia com os pés no chão. Então, a filosofia, na perspectiva e por meio da contribuição do Aristóteles, ela vai descer das nuvens, a gente já vai entender o porquê, né, disso, desce das nuvens para catalogar o mundo, beleza? Então, aqui um comparativo, ó. O Aristóteles, ele ficou conhecido como um aluno dissidente de Platão. E aqui tem uma frase que eu coloquei para vocês que é do Aristóteles, tá? Gosto de Platão, mas prefiro a verdade. Então, aqui eu queria conversar com vocês a respeito dessa ruptura entre as ideias do Platão e as ideias do Aristóteles. Então, o Aristóteles é um aluno dissidente porque ele discorda do Platão, né? Então, enquanto na teoria platônica a gente tem a verdade como algo transcendente, né, que está em outro mundo, acessível ao mundo das ideias, que é acessível apenas por meio do intelecto. Na filosofia aristotélica, a gente tem a verdade como algo imanente, está nesse mesmo mundo, né, no mundo material. Então, a verdade, para o Aristóteles, ela não é um fantasma inatingível, ela está aqui, diante dos nossos próprios olhos. E para a gente conseguir conhecer essa verdade, a gente precisa observar, né? Então, esse ponto é importante, essa distinção entre as ideias do Platão e as ideias do Aristóteles, ok? Muito bem. Então, aqui no segundo tópico, né, aqui a gente vai trabalhar o conceito de ilemorfismo, que foi elaborado pelo Aristóteles. E o que é esse ilemorfismo? Seria justamente a junção da matéria e da forma. Então, segundo o Aristóteles, a verdade está nesse mundo, ela é imanente, e a gente precisa observar. Todos os seres, eles são constituídos de matéria, e aí por isso o hili, né? Hili significa matéria, ou ile, o que dá à coisa seus traços individuais e particulares, e o morfe, que significa forma, né? O que confere características universais da espécie. E a coisa em si, né? Então, tudo que existe na realidade, isso está dentro da metafísica do Aristóteles, né? Então, tudo que está dentro dessa realidade é uma mistura de matéria e forma, ok? Então, se trata de uma união inseparável, né? Então, é indissociável, a matéria nunca pode se separar da forma, elas andam juntas. E o fator da imanência que a gente conversou, né? Então, a verdade está nesse mundo, no mundo real, não está em outro mundo, como imaginava Platão. Aí aqui nós temos a dinâmica do cosmos, né? Então, o cosmos é aquele todo perfeito, harmônico e belo, né? Então, é a soma de tudo que existe no mundo, no universo. E esse cosmos, ele é harmônico, né? E aqui o Aristóteles, ele vai trazer essa questão da harmonia do cosmos para explicar as mudanças, as transformações que acontecem no mundo, né? Que a gente pode observar. Então, por que as pessoas envelhecem? Por que uma sementinha, depois que você rega, coloca ela na água, ela se transforma numa árvore, né? Então, tudo isso faz parte de um movimento que é o movimento do cosmos. E o cosmos, a gente precisa lembrar que ele é harmônico, ele é perfeito e, portanto, belo, beleza? Então, ele vai falar dessa physis, né, que é o que origina a palavra natureza. Aqui também no vocabulário aristotélico, aparece arqué, né, que significa o princípio, inclusive origina a palavra arquétipo ou monarca, e kinésios, né, que origina, inclusive, a palavra cinema. E essa palavra kinésio significa movimento. Então, o que o Aristóteles vai dizer? Que a natureza é o princípio do movimento.
E o movimento não é, como a gente estava conversando, apenas ir do ponto A para o ponto B. É justamente a transição de um potencial para a realidade, o ato em potência. Tudo isso segue esse movimento do cosmos que é perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês aqui, né? Sobre realismo e lemorfismo. Já conversamos. E aqui, né, a natureza é o princípio do movimento, e aí a busca pelo lugar natural, né? Então, todos os corpos têm o seu lugar natural que seguem essa perfeição que é o cosmos. Então, o apetite pela finalidade, aqui entra a metáfora que o Aristóteles usa, ele usa a metáfora de Ulisses, né? Então, ele vai dizer que, vai contar uma história, né? E vai dizer que Ulisses, depois da Guerra de Troia, ele passa a perseguir, né? Ele passa a tentar retornar, ele investe numa aventura para chegar à sua cidade natal, que é Ítaca, né? Então, isso aqui retrata um pouco desse universo que se movimenta, do cosmos, que cada um tem o seu lugar nesse cosmos, né? Isso é importante. E isso é um pouco da física, né? A gente estava falando de metafísica antes, e aqui já começa a entrar na física do Aristóteles mesmo. Aqui é sobre a metáfora de Ulisses, que eu comentei há pouco com vocês. Então, o corpo em movimento, a necessidade do impulso e o lugar natural que é dentro dessa harmonia cósmica. Então, é Ulisses retornando aqui nessa aventura, enfrentando adversidades, etc., para chegar à sua cidade natal, que é o seu lugar natural. Beleza? Muito bem, e aqui mais um pouquinho dessa ordem universal, né? Então, existe um equilíbrio harmonioso no universo, e as coisas não funcionam apenas como um passe de mágica, né? Então, também vai tratar dessa questão. Quando a fumaça do fogo sobe e a pedra cai, significa que as coisas estão tentando retornar para o seu lugar natural, né? Tanto a pedra que vai em direção ao chão, quanto a fumaça que sobe no céu. Então, o cosmos é regido por um propósito, e daí a palavrinha telos, né, que é finalidade. Então, vocês vão perceber que a filosofia do Aristóteles, ela é teleológica, né, o tempo todo tentando colocar a questão da finalidade, e a gente vai entender isso melhor aqui na filosofia ética, né, do Aristóteles, que é exatamente aqui, a grande transposição moral. Então, a gente está falando desse cosmos, que ele é harmonioso, né? Que todos os entes, todos os seres possuem um lugar natural no mundo. Então, qual que é o lugar do ser humano? O que a gente busca, né? Porque o ser humano, como Aristóteles vai afirmar, é um animal político, um zoon politikon. Diferente dos animais, nós possuímos a lógica, nós fazemos uso da lógica, né? Então, é natural que a finalidade do ser humano ela seja justamente diferente da finalidade dos animais, né? Porque o homem é diferente dos animais. Então, o Aristóteles vai afirmar que o fim último do ser humano é a felicidade. E a palavrinha em grego é eudaimonia, né? Então, a gente vive em busca da nossa felicidade. Então, olha lá, se a pedra busca a terra, se o fogo busca o céu, o lugar natural que buscamos é a felicidade, ok? E aqui a ilustração, ó, eudaimonia, como eu falei para vocês, é a nossa Ítaca. Aí a gente tem que lembrar da metáfora de Ulisses, né? A história de Ulisses que, depois de finalizar a guerra, segue em busca da sua terra natal, seu lugar natural. Então, eudaimonia, olha lá, é o florescimento, a realização plena de nossa essência racional, ser excelente naquilo que nos faz humanos. E aí a gente vai entender o que é essa virtude, né? O que é essa excelência.
Então, e aqui uma diferenciação que inclusive vai cair em uma das questões que a gente vai resolver, é essa daqui, ó. A felicidade não é, para o Aristóteles, apenas um prazer passageiro. Ela é uma felicidade conquistada por meio da areté, né, da virtude. E aí, como funcionaria essa mecânica da virtude, da areté, né? Então, a regra de ouro aqui é o justo meio, ou a justa medida. Em alguns autores vai aparecer como justa medida, tá? Então, para o Aristóteles, nós devemos encontrar um equilíbrio entre os excessos, né? Então, a gente tem, no exemplo aqui que eu coloquei para vocês, a covardia seria a falta, o excesso seria a imprudência, e o justo meio seria a coragem, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui que ele vai tentar explicar essa mecânica da virtude. A virtude não é uma iluminação mística, é uma ginástica diária, é o hábito, né? Então, a gente vai adquirindo conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai agindo, a gente vai adquirindo essa virtude. É o hábito prático de afinar a conduta. Então, o justo meio é esse conceito aqui que eu trouxe para vocês. É importante, tá? Em muitas questões de vestibular, entender a relação entre virtude, entre o justo meio, essa falta, esse excesso. Então, por isso que eu trouxe esse ponto aqui para vocês. E seguindo, aqui já tinha comentado antes, né, o Zoopolitikon. Aqui a gente falou de ética, né? A gente começou a aula com metafísica, depois falamos um pouco da física do Aristóteles. Aqui a gente falou sobre a ética do Aristóteles. E aqui a gente vai entrar na política aristotélica. Então, o Aristóteles ele vai dizer que somos animais políticos, né? E para que a gente possa alcançar essa virtude, a gente precisa estar em sociedade, somos seres sociais. Então, somos dotados de logos, e o logos ele inclui, claro, a razão, mas também a fala. Então, quando a gente se reúne para tratar de assuntos que são importantes para a nossa cidade, né, que aparece como polis, a sociedade, é uma forma da gente fazer o uso desse logos, que é justamente aquilo que nos diferencia dos animais. Então, aqui nós temos o indivíduo, aqui a família, a comunidade e o núcleo. Então, a polis representa a sociedade. Ninguém alcança a areté, ninguém alcança a virtude sozinho. A formiga tem o formigueiro, nós temos a polis, que é a sociedade. Então, somos seres sociais. E qual que é o objetivo? É justamente debater e diferenciar aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Vai cair numa questão que a gente vai analisar também. Então, é fazer essa diferenciação daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Isso reunidos em sociedade, fazendo uso do logos, fazendo uso da razão e da fala, né, do discurso, da argumentação. E aqui, por último, eu trouxe para vocês a lógica do Aristóteles, né? Então, ele fez uma contribuição muito importante, que é o silogismo, né? É um método, né? Uma forma de você conseguir pensar da forma correta, do jeito certo, que a gente desenvolva pensamentos e raciocínios que tenham lógica. Então, para isso, a gente tem três elementos aqui. A premissa maior, então, eu coloquei no exemplo para vocês, todo homem é mortal. A premissa menor, Sócrates é um homem. E a conclusão, logo, Sócrates é mortal. Então, Aristóteles, ele cria essa máquina de processar a verdade e aí a gente tem aqui um raciocínio dedutivo, né, matemática aplicada. Então, se as engrenagens A e B estão corretas, a conclusão C é inegável, ela é necessária. Né? Todo homem é mortal, premissa maior, premissa menor, Sócrates é homem, e a conclusão necessária, logo, Sócrates é mortal. Ok? Então, um breve panorama aí para vocês do Aristóteles, dos conceitos principais. E agora a gente vai partir para os exercícios. Assim,
claro, que o sistema fechado do Aristóteles, havia me esquecido, perdão. Então, no teto a gente tem a política, o abrigo protetor e supremo para a sociedade em busca da felicidade coletiva. Nós temos aqui, ó, a ética como os pilares, manual de ação individual para o indivíduo. A lógica, né, são pilares também, estrutura forte de regras rigorosas do pensamento. E a física, as raízes da natureza que dão propósito à matéria. Tudo está interconectado. E tem também uma tabela que eu coloquei para vocês, lembrando que o material vocês conseguem acessar na descrição do vídeo, eu deixei para vocês aí o material em slides e o link para o grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem receber as listas de exercício, elas ficam disponíveis no grupo do WhatsApp, vocês podem acessar na descrição do vídeo. Muito bem, então a evolução do pensamento grego. Aqui é o comparativo entre os autores que a gente viu até agora, com exceção dos pré-socráticos que não aparecem, não ia caber na tabela. Então eu coloquei o Sócrates, Platão e o Aristóteles, tá? Então em Sócrates a gente tem o foco central, o indivíduo e a moral. Qual que é o foco no Platão? A alma e o mundo das ideias. Em Aristóteles, a ética, a prática e a polis. Sobre o conhecimento, em Sócrates, reconhecer a ignorância. Em Platão, lembrança das ideias, que é o conceito de reminiscência. Em Aristóteles, experiência sensível mais a razão. A virtude no pensamento de Sócrates, saber, conhecimento. Então, para que você seja virtuoso, você tem que saber, você tem que buscar o conhecimento. Já no Platão, o equilíbrio das partes da alma. E em Aristóteles, a virtude vem pelo hábito e quando a gente persegue a justa medida ou justo meio. E aqui a política em Sócrates, obedecer a consciência, leis. Platão, governo dos sábios, né? Aí tem o rei sábio, tudo aquilo que a gente viu na aula passada, na última live. E em Aristóteles, governo das leis e bem comum. Ok? Só um comparativo aí para a gente não perder de vista os outros autores que a gente estudou. Então, agora vamos para a resolução dos exercícios. Muito bem. Então, o primeiro exercício aqui, primeira questão, melhor dizendo, que eu coloquei para vocês, é uma questão do Enem 2021, PPL. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui também, olha só, quando a gente vai resolver questão, seja de vestibular, seja de concurso, é bom que a gente analise primeiro, antes de ler o texto, porque às vezes a gente pode se confundir com o texto e ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, antes de ler o texto base, é importante que vocês leiam o enunciado primeiro, tá? E, ó, vocês vão estar com a prova na mão, então vocês podem rabiscar a prova, vocês podem grifar, rabiscar no bom sentido, né? Então, vocês vão grifar as palavras importantes, as palavras-chave, tudo isso ajuda vocês a visualizar ali depois, tá? Então, vamos lá, para o enunciado, Enem 2021. Para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na... Então, ó, característica é uma palavra importante, define uma palavra importante, e logos, tá até em vermelho aqui, ó. Beleza? Então, feito isso, aí sim a gente vai para o texto, que aí a gente vai saber, a gente já sabe o que precisa procurar no texto, já que você leu o enunciado. Então, vamos lá. Sem dúvida, os sons da voz
fone, exprimem a dor e o prazer. Também a encontramos nos animais em geral. Mas o logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Ó, isso é importante. A gente falou sobre isso agora há pouco. O logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto. Então, é o trecho do próprio Aristóteles, ó. A política. Bom, então vamos voltar aqui para o enunciado. Para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na. Então, alternativa A, evolução espiritual da alma. Não, essa alternativa já é ridícula, porque eu gosto de fazer assim, né? Eu já tiro as alternativas ridículas, porque depois eu fico só entre duas ou três alternativas no máximo. Então, por que não é evolução espiritual da alma? Porque isso não apareceu em nenhum momento no que a gente conversou aqui a respeito do Aristóteles. Então, a evolução espiritual da alma parece só algo mais religioso, até mais próximo da teoria platônica, né? B, apreensão gradual da verdade. Pode ser que sim. C, segurança material do indivíduo. Acho que também não. A gente não falou de segurança quando a gente viu a teoria aristotélica hoje, né? Em nenhum momento aparece esse termo segurança material, sim, mas o resto não. Capacidade racional de discernir. Ó, discernir já é uma palavra-chave, porque ela já aparece aqui, ó. Parece primeiro justo e injusto, e o caráter distintivo, similar, né? Ambas significam diferenciar, distingue e discerne, né? Serve para a gente, né, comunicar isso, uma diferença. A gente está estabelecendo uma diferença. Capacidade racional de discernir. Possibilidade eventual de transcender. Transcender não, porque a gente já viu que transcender aparece aí, é uma síntese da leitura do Platão da realidade. Então, ele entende como transcendência, outro mundo, mundo das ideias. A palavra que aparece aqui, né, que a gente pode fazer essa leitura da obra do Aristóteles, é imanência, tá? Então, essa já não é. Muito bem, então, ficamos entre duas aqui. Apreensão gradual da verdade ou capacidade racional de discernir. Bom, juntando o enunciado ao texto, que a gente tem aqui é a D. Vamos verificar se está correto, né? Correto. Isso mesmo. Gabarito, alternativa D. Capacidade racional de discernir. Então, o diferencial humano é o logos, como está no texto, a razão discursiva que permite perceber e comunicar valores morais como o bem, o mal, o justo e o injusto. Foi, inclusive, os últimos slides que a gente trabalhou, né? Então, é isso. Próxima questão. Vamos aqui trocar a cor da canetinha. Beleza. Ok. Oh, meu Deus. Pronto. Primeiro o enunciado. Vamos lá. Não se esqueçam. Essa dica é valiosa. De novo. Agora vai dar certo. Aí, pronto. Primeiro enunciado. Aristóteles considera a ética, palavra-chave, como pertencente ao campo do saber, do saber prático. Nesse sentido, ela é caracterizada como. Então, Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático. Nesse sentido,
Como que a gente pode caracterizar a ética? Agora vamos ao texto. Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. A sabedoria prática não pode ser ciência nem arte. Também, ó, trecho do Aristóteles. Alternativa A. Conduta definida pela capacidade racional de escolha. Vamos dar um voto de confiança aqui para essa. B. Capacidade de escolher de acordo com padrões científicos. Capacidade de escolher de acordo com padrões científicos. Não, porque científicos já é um termo mais moderno, né? Então, eu diria que não. C. Conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. Falando sobre ética. Conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. Pode ser. D. Técnica que tem como resultado a produção de boas ações. Técnica. E. Política estabelecida de acordo com padrões democráticos. Aqui já não. Aqui já não é. Então, ficamos entre a A e a C, né? Conduta definida pela capacidade racional de escolha, ética, conduta, sim, né? Parece que é. Conhecimento das coisas importantes da vida para o homem. Não. Então, vamos checar. Alternativa A. Alternativa correta. Fechou? Próxima questão. Essa é uma questão da Unesp 2025. Tem 2 textos de apoio, mas como a gente aprendeu, vamos primeiro ao enunciado, certo? Nos textos 1 e 2 está apresentada uma das principais contribuições de Aristóteles para a história da filosofia. Tal contribuição refere-se. Quer saber qual é a contribuição com base nos textos? Então, vamos aos textos. A obra Organon constitui o primeiro estudo amplo da disciplina lógica. No início de Analíticos, Aristóteles define a disciplina que se prepara para investigar como ciência da demonstração e do saber demonstrativo. Ciência da demonstração e do saber demonstrativo. Falando da lógica. Distingue-se 2 tipos de discurso, dialético e demonstrativo. O primeiro parte do problemático e do provável. O segundo parte do verdadeiro e termina no verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. O segundo que é o demonstrativo. Beleza? Ok. Texto 2. Aristóteles define o que é um silogismo perfeito. Silogismo é um argumento no qual, colocadas certas coisas, outra distinta das estabelecidas decorre necessariamente porque essas coisas são o caso. Estou falando de lógica, os 2 textos. Então, a questão é sobre lógica, tá? Então, vamos tentar entender qual das alternativas contempla melhor. Então, tal contribuição refere-se à estruturação do conhecimento dedutivo. Essa é uma boa. B, ao método de classificação sistemática, também pode ser, porque o Aristóteles era o cara da sistematização, né? A refutação do dualismo platônico, sim, mas não só isso. Ele é um discípulo dissidente do Platão, mas ele não é só isso, a contribuição dele foi muito maior, né, do que isso aqui. Então, eu vou colocar como não. D, ao princípio do justo meio. Então, o justo meio fala de ética.
ética e não lógica. Importante saber as áreas também. Então, quando a gente fala de ética, equilíbrio, areté, virtude, aí sim o justo meio faria sentido. Mas nesse contexto de lógica não faz tanto sentido assim. E por último, a concepção teleológica de cosmos. Aqui também está falando de metafísica, né? Metafísica, e não de lógica. Tá, então estamos entre a A e a B. Vamos ver. Questão 3. Lógica e silogismo. Gabarito A. A alternativa correta é a A. Beleza, gente? Ó, a estruturação do conhecimento dedutivo. O silogismo é a ferramenta central da lógica aristotélica para o saber demonstrativo, onde a conclusão é uma consequência lógica inevitável das premissas. Fechou? Ok. Próxima, questão 4. Unicamp 2024. Então, primeiro de tudo, enunciar. Certo? Considerando os excertos dos filósofos gregos Aristóteles e Epicuro, é possível afirmar que... Vamos ao texto. Excerto 1. Quase todos estão de acordo que a felicidade é o maior de todos os bens que se pode alcançar pela ação. Diferem, porém, quanto ao que seja felicidade. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles parece identificar o bem ou a felicidade com prazer. Trecho de Aristóteles. Excerto 2. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Embora o prazer seja o nosso primeiro bem inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Texto do Epicuro, ok? Então, vamos à alternativa A. Vamos à alternativa A. Aristóteles e Epicuro sustentam a ideia de que há relação entre a felicidade e o prazer, pois ambos entendem que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Não, né? Isso aqui é interpretativo, não é isso que o Aristóteles está afirmando aqui. Pelo contrário, né? Está dizendo que não é sobre isso, não é sobre prazer. Certo? Então, essa primeira já não é. Diferentemente de Aristóteles, Epicuro defende que a felicidade consiste na realização irrestrita dos nossos desejos. Pode ser que sim. Vamos verificar depois novamente. Tanto Aristóteles quanto Epicuro, ainda que com concepções éticas distintas, ou seja, diferentes, entendem que não há uma identificação imediata entre felicidade e prazer. Pode ser que sim também. E a última, Aristóteles e Epicuro concordam entre si e discordam daqueles que pensam que a felicidade seja o maior dos bens. Concordam entre si, não. Que já só pela interpretação do texto, dos excertos, né? Então, ficamos entre a B e a C. Qual será? Gabarito, letra C. Letra C. Aqui exige um pouco de conhecimento a respeito da filosofia do Epicuro também, né? Porque, olha só, aqui a gente tem certeza sobre o Aristóteles, mas aqui fica a dúvida sobre o Epicuro. Então, o Aristóteles, ele vê a felicidade como um fim último alcançado pela virtude.
Já o Epicuro, ele pensa que, embora o prazer seja o princípio de uma vida feliz, está falando do prazer racional. Por isso que ele fala aqui, nem por isso escolhemos qualquer prazer, é o prazer racional. Por isso que é assim. Ok? Nenhum dos dois defende a busca desenfreada por prazeres, não é isso. Ambos buscam o equilíbrio, só que cada um à sua maneira. Ok? Agora vamos para a última questão. É uma questão do Enem 2024. Então, primeiro de tudo, antes de mais nada, vamos ler o enunciado. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, palavra-chave, ocorre por meio da ou do. Vamos ao texto. Então, falando, ações virtuosas e polis, é política do Aristóteles, ou a política em Aristóteles. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência, arité. O que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo o que a natureza permitiria de melhor. Tirar de si mesmo o que a natureza permitiria de melhor. Muito bem. Então, vamos às alternativas. Alternativa A, teoria das formas essenciais? Não, de forma nenhuma, porque isso aqui é o Platão. Teoria das formas é o Platão. B, identificação dos princípios racionais? Efetivada na polis ocorre por meio de identificação dos princípios racionais? Pode ser. C, desenvolvimento das técnicas retóricas? Não, porque retórica fala aí os sofistas, né, outra galera. Não é bem isso. D, aperfeiçoamento das condutas humanas? Pode ser que sim. Aperfeiçoamento, condutas, ética e política, tá falando das duas coisas, né? E, conhecimento das epistemes verdadeiras. Aqui também não. Epistemes verdadeiras acaba sendo até um pouco redundante. Ok. Então, sobrou a B, alternativa B, identificação dos princípios racionais, e a alternativa D, aperfeiçoamento das condutas humanas. O gabarito é... A D, aperfeiçoamento das condutas humanas, falando de ética e política. Então, os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio... Então, está tudo entrelaçado, né? Política e ética. Então, a areté, que é justamente o pleno desenvolvimento, a excelência das potencialidades humanas, ele é alcançado através da prática constante de ações virtuosas na polis. Ok? Então, é isso, né? Por hoje é só. Deu 20 minutos, bastante, passou rápido. Para finalizar, queria agradecer quem chegou até aqui no vídeo, né? 39 minutos aí, 40 minutos de live. Se você gostou do conteúdo, deixe a sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe com os seus amigos que estão no caminho, né? Com planos para prestar vestibular, para fazer o Enem, na mesma pegada que você. Compartilhe o conteúdo. E se você quiser fazer parte do grupo de estudos, onde eu encaminho listas de exercícios, enfim, diversos materiais, vocês podem acessar o link aí na descrição do vídeo, que tem o link direto para o grupo de WhatsApp, e
tem também o material que eu usei aqui em slides. Fechou? Muito obrigada e até a próxima.